Fala pessoal, nesse vídeo vamos ver por que as pessoas estão perdendo tanto dinheiro com a renda fixa atualmente. Quais são os erros delas e como você pode evitar esses erros também nos seus investimentos. Se esse vídeo fizer sentido para você, deixe sua curtida, deixe seu comentário também se você tiver alguma dúvida e bora para o vídeo. O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui é um comparativo dos parâmetros do porquê que ele é tão importante nos seus investimentos. No segundo momento, vocês vão entender e conseguir interpretar esses dois parâmetros. No terceiro momento, eu vou mostrar o porquê as pessoas estão perdendo dinheiro e como você faz para evitar tudo isso. E no quarto momento, a gente fixaria um tesouro, faria uma pequena simulação para entender como uma pessoa, hipoteticamente, perderia dinheiro se investisse da maneira errada, tá legal? Então aqui olhando para o Tesouro Pré-Fixado 2028, a gente tem dois parâmetros, o preço e a taxa. Então o primeiro ponto que a gente precisa entender, fixando aqui duas datas, uma de um preço mais alto e uma de um preço mais baixo, então essas duas datas aqui, 25/2 e 28/2, no dia 28/2 a gente tem o preço menor e no dia 19/3 a gente tem o preço maior, enquanto na taxa, a gente tem uma taxa maior e depois uma taxa menor, nos mesmos dias comparados. E o que a gente consegue enxergar com isso? Que basicamente eles são inversamente proporcionais. Enquanto a taxa vai de mais alto para o mais baixo, o preço ele vai do mais baixo para o mais alto. Tá, Victor, legal, entendi agora que eles são inversamente proporcionais, enquanto um sobe, o outro desce, mas o que isso tem a ver? Como que a pessoa perde dinheiro com isso? Então vamos lá, agora preste atenção aqui para você entender. Agora, somente olhando para o preço. Imagine que uma pessoa tenha comprado uma cota no dia 19/3 no valor de R$ 693. E ela viu a sua cota cair para 682 no dia 26/3. Então, em poucos dias, ela basicamente perdeu R$ 11 por cota. E pelo mesmo motivo dessa pessoa ver o seu preço caindo, o seu ativo caindo, ela acaba querendo vender, porque ela imagina que isso não é para ela. Ah, não, eu coloquei em renda fixa, então a renda fixa não está sendo tão fixa assim. Por que o preço dela está caindo? Não deveria ser constante? Não deveria ser uma subida crescente, contínua? E assim não, pessoal. Imagine que a gente tenha comprado o Tesouro Pré-Fixado 2028 com a rentabilidade aqui acordada de 13,64% ao ano. Ou seja, até o final do vencimento desse ativo, ele vai te entregar 13,64% ao ano. Claro, menos o imposto de renda. Esse vai ser o seu valor acordado. Mas se você antecipar a venda desse seu ativo, ele sim vai te entregar possivelmente uma rentabilidade menor. Por quê? Porque justamente você pode comprar num preço mais alto e vender no preço mais baixo, conforme estou mostrando aqui. E tem também o imposto de renda, que ele é uma tabela regressiva, ou seja, quanto mais tempo investido, menos o imposto de renda você vai ter no final do período. Então, nesse exemplo do Tesouro em 2028, se você esperar até 2028, ele vai estar acima de 2 anos aqui e você vai pagar somente 15% de imposto de renda. Somente, né? Mas se você for apressadinho e viu ali que teve uma mudança no valor da cota e deseja vender depois de 1 ano, então você pagaria aqui em torno de 20%. Isso é uma perda substancial, pessoal. É isso que vai minando os seus ganhos nos investimentos. Daqui a pouquinho no vídeo eu vou mostrar para vocês um cálculo para vocês entenderem o quanto que a gente perderia aqui numa simulação básica, mas a ideia agora principal é vocês entenderem isso. Evite de comprar na alta e vender na baixa. Evite também, no Tesouro Direto de uma forma geral, ou em praticamente em todas as rendas fixas, de vender antecipadamente aquele tesouro, aquele ativo. Só venda se você tiver o conhecimento. Caso não tenha, siga até o vencimento. Aloque um ativo que você consiga levar até o vencimento e vá com ele até o final. Combinado? Então aqui um outro exemplo, o Tesouro IPCA 2029, ele está entregando aqui uma rentabilidade de IPCA mais 7,37. Vamos colocar aqui o IPCA como 4,8% ao ano. No total a gente teria 12,17% ao ano de rentabilidade aqui pra gente. Então olhando ele aqui no gráfico, se a gente for ver também, imagine que uma pessoa tenha comprado a cota aqui, no valor de 3.141 e vendeu no dia 27/9 no valor de 3.034. Então aqui se a gente comparar, são basicamente R$ 106 por cota perdidas. Então vamos ver aqui agora em um cálculo para ficar claro para a gente. Então imagine aqui que uma pessoa durante 2 anos tenha comprado 10 cotas desse investimento no valor de R$ 3.100. Então R$ 3.100
vezes 10 cotas, totalizando R$31.000. E a pessoa viu que o preço da cota diminuiu tanto no dia 27/9, chegando a R$3.034, que a gente também assume que é R$3.034 a cota no dia, vezes 10 cotas que você tem. Então aqui você chegaria no valor de R$30.340, todas as suas cotas valendo naquele dia. Aqui já teríamos uma diferença de 60 mais 600, R$660. Então se a pessoa fosse vender justamente nesse dia de queda, ela perderia só de cota um valor total de R$660. Então aqui a gente vai simular uma pessoa comprando uma cota durante 10 meses numa rentabilidade do IPCA mais 7,37, que daria aqui em torno de 12,17%. Calculando isso, a gente teria um total em juros de R$1.687. Então a gente aplicando o imposto de renda em cima dessa rentabilidade que a gente teve nos últimos 10 meses, então aqui a gente teria de 1 ano a 2 anos 20% de imposto de renda, por isso que eu multipliquei por 0,2. Então a gente teria no total R$337 de imposto de renda aproximadamente. Então aqui R$660, que foi a perda da cota, mais R$337, a gente teria aqui praticamente R$1.000 perdidos só porque a gente foi um pouco afobado, vendeu antes da hora e também vendeu no período que a cota estava em baixa, estava em queda. Então, com essa simples simulação, você vê que consegue perder dinheiro facilmente de uma forma bem simples, somente com um pouco de afobação. Por isso que você precisa ter esse conhecimento. Entenda que não adianta você comprar na alta e vender na baixa. E não adianta também você vender antecipadamente as coisas que já têm um prazo de validade, um prazo de vencimento para você resgatar, tá legal? E aqui foi uma simulação bem simples, pessoal, mas imagine que a cota aqui possa ter caído para R$2.500. É possível, a gente não sabe, né? Então a gente poderia, simulando aqui, tendo uma queda de R$600 por cota, vezes 10 cotas, a gente teria de perda, somente de perda no valor da cota, praticamente aqui R$6.000. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. No mercado de investimentos, quando a gente vai fazer uma compra, a gente não pode comprar por afobação. A gente precisa estudar anteriormente, ver que faz sentido, ver que aquele vencimento está de acordo com o período que eu vou conseguir aguentar esperar, e aí sim você faz a compra. Então nunca compre por afobação. Se você tiver afobação e não tem tanta segurança na hora de fazer a compra, seu dinheiro em algum cofrinho, em alguma caixinha dos bancos. Você vai estar rendendo minimamente 100% do CDI, e vai estar ganhando seu dinheiro ali de uma forma bem tranquila, já direto na sua conta corrente praticamente, sem dor de cabeça. Então com esse vídeo eu espero que tenha ficado claro que você sim pode perder pouco ou muito dinheiro com renda fixa. Lembre-se, a renda fixa não é tão fixa quanto a gente imagina, ela sim varia constantemente, mas também ela vai te garantir o que foi acordado na sua compra no período de vencimento e posteriormente resgate do seu ativo. Então tenha paciência, leve até o final do vencimento que você vai ter os seus ganhos nos seus investimentos, tá legal? Um abraço!